Boa tarde, todos os amigos, fãs de Elvis Presley. Hoje eu vou trazer a décima parte dos bastidores da passagem de Elvis, dos bastidores da morte de Elvis. Se você está acompanhando esta série, eu não preciso dizer nada. Mas se você está vendo este vídeo pela primeira vez, ou está assistindo um vídeo deste canal pela primeira vez, saiba que existem 9 vídeos que vão contando passo a passo como foi a morte de Elvis Presley, e hoje eu vou seguir com o 10º vídeo. São vários livros que eu estou cruzando para trazer a história. No vídeo número 9, Dr. Nick desiste exausto de tentar salvar Elvis, ele e a equipe, na sala de trauma número 1 do Hospital Batista, em Memphis, e ele se entrega ao inevitável, que foi a morte de Elvis. Mas então ele tem que avisar agora os amigos de Elvis que estão na sala, angustiados à espera de uma notícia. Provavelmente eles esperavam uma notícia boa, mas a notícia não é boa. Ele também tem, depois disto, tem a ingrata tarefa de ir até Graceland e avisar ao pai de Elvis. Talvez o mais difícil, já que o pai de Elvis vinha de um infarte, de um ataque do coração recentemente. Ele não podia andar mais de 15 metros sem ter que parar para sentar. Então havia um temor muito grande que Vernon Presley não aguentasse a notícia. Pessoal, desta vez, em vez de eu mostrar livro por livro, eu vou fazer assim. A cada texto que eu ler, você vai saber que eu terminei aquela parte porque eu vou colocar uma foto do livro referente a este texto que eu li. E assim, subsequentemente, ok? Então, o texto e a capa do livro, o texto e a capa do livro. E, quem sabe, se você se interessar, alguns desses livros estão à venda. Lembrando que todos eles estão em inglês, ok? Meus amigos, então, com pesar, vamos ao texto. Está tudo acabado. Ele se foi. Eu disse silenciosamente. Os lamentos de incredulidade encheram o ar. Ali com Joe Esposito e Charlie Rad, naquele espaço triste estavam Austrada, um assessor de confiança que cuidava do guarda-roupa de Elvis e outros assuntos pessoais. O primo de Elvis, Bill Smith, que era como um irmão para ele. David Stanley, meio-irmão, que trabalhava como assessor e ajudava na segurança, e a mãe de David, Dee, que foi casada, mas atualmente estava separada do pai de Elvis. David e seu irmão Rick, conhecidos como os meninos Stanley, continuaram trabalhando para Elvis mesmo depois do fim do casamento. Dick Globe, chefe da segurança de Elvis, tinha chegado para combater o verdadeiro exército de repórteres impacientes. Os repórteres agressivos tentavam de tudo por uma mínima informação sobre o estado de saúde de Elvis. Eu queria ficar com os rapazes para que pudéssemos confortar uns aos outros, mas havia uma necessidade urgente em Graceland, onde a esperança certamente estava acabando. Havia outros assuntos também. Eu tinha que conversar com Vernon e sabia que seria doloroso. Joe tinha sido o braço direito de Elvis desde que estiveram na Alemanha,
durante os dias de exército. Ele automaticamente sabia o que tinha que ser feito antes que a notícia da morte de Elvis vazasse para a imprensa. Depois do que parecia uma eternidade, Dr. Nick voltou a Graceland com a notícia que todo mundo suspeitava que viria. Quando Dr. Nick entrou no quarto de Dodger, entrei em Graceland sem anunciar pela parte traseira, o acesso habitual dos amigos e empregados. Eu tinha entrado por aquela porta muitas vezes durante a última década de forma muito feliz. Eu nunca tinha imaginado que viria para realizar uma das missões mais dolorosas de minha vida. Entrei silenciosamente no quarto da vovó Minnie Mae Presley, onde a pequena Lisa Marie e outros entes queridos de Elvis estavam sentados com a vovó de 86 anos de idade, esperando e rezando. Havia tantos rostos chorosos: Vernon e sua noiva Sandy Miller, a irmã de Vernon, tia de Elvis, Delta Biggs, que também vivia em Graceland e era a governanta da casa, e duas das empregadas domésticas, junto com outros relacionados e funcionários que trabalhavam ou viviam na propriedade. No instante em que entrei pela porta, Vernon soube. Oh não! A sala inteira começou a chorar, cada pessoa. Em todos os anos que eu tive que tratar da perda de um ente querido, esta foi, sem dúvida, a cena mais comovente que havia testemunhado. Pareceu-me com os funerais gregos dos velhos tempos, onde quase todos os presentes entregavam-se ao choro e à lamentação. Dr. Nick entrou no quarto de Dodger, onde a família estava reunida, e anunciou que Elvis tinha sido declarado morto no hospital. Ele disse várias vezes que sentia muito, mas que, infelizmente, Elvis tinha morrido. Eu acho que ele estava tentando dar a notícia tão gentilmente quanto podia, tentando de alguma maneira, talvez, suavizar o golpe da morte de Elvis, mas não funcionou. Após o anúncio, o caos imediatamente irrompeu em toda a casa. Todo mundo começou a chorar e gritar, e alguns até correram de sala em sala como se estivessem tentando encontrar algum conforto, indo de um lugar para o outro. Eu lembro que Vernon caiu em uma cadeira no corredor, com o braço esquerdo apoiado no suporte da mesa. Ele estava chorando. Meu bebê se foi. Ele parecia tão frágil e tão perdido. Meu coração estava de luto por ele, e ainda eu sabia que não havia nada que alguém pudesse dizer ou fazer naquele momento para confortá-lo. Esse foi um dia tão triste que eu sei que eu nunca vou esquecer. Só que o Dr. Nick morreu de Alzheimer. Não havia uma boa notícia e todos tiveram que lidar com sua dor da melhor maneira que podiam. Levou um longo tempo antes de todos eventualmente se estabelecerem. Eu acho que muitos deles tinham chorado até não terem mais lágrimas para chorar. Depois de um breve período para a família, que era a hora, caminhei lentamente até o monitor no balcão da cozinha, onde vi o aumento de pessoas que se acotovelavam do lado de fora dos muros de pedra de Graceland. Retirei o receptor do telefone do hall de entrada,
temendo a onda de tristeza que a minha chamada colocaria em movimento, e soquei o número do hospital. Joe, eu disse com uma voz de resignação, você pode dar a notícia à imprensa. Aproximadamente às 3h30 da tarde, o noticiário nacional tinha dado a notícia da morte de Elvis. Em menos de 1 minuto, os telefones começaram a tocar. Passava um pouco das 4h da tarde quando eu voltei da janela da sala de estar. Eu percebi depois que este foi o momento da morte de Elvis anunciada publicamente. Pessoal, eu encerro a parte 10 aqui. Na parte 11, nós vamos saber como o público, como os fãs de Elvis, como todos receberam o impacto da morte do rei do rock and roll, ok? Pessoal, eu volto, se Deus quiser eu sempre volto, com mais sobre Elvis, sua obra, sua vida, seus amores, dissabores, tudo sobre o rei Elvis Forever.